Olá pessoal, meu nome é Concécio e essa é mais uma live do canal Deus Ser Igreja. Eu espero que vocês estejam gostando dessa série de vídeos sobre o impossível. Eu já contei algumas histórias da Bíblia conhecidas, outras nem tanto, e hoje eu pensei em contar alguns pequenos milagres que Deus fez na minha vida. Para mim, alguns foram realmente grandes milagres, outros menores, mas não menos importantes. Todos foram muito impressionantes, mas a base de comparação que vocês têm são os milagres da Bíblia. Então, comparados a ele, os meus são minúsculos, mas não para mim. Uma coisa muito importante que nós cristãos precisamos aprender é o que ensina Provérbios 3:6. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Na versão atualizada, esse versículo é bonitinho, mas não dá o recado da maneira certa. Fala assim: lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele te mostrará o caminho certo. É muito legal, mas não é uma questão de lembrar de Deus no que você faz, mas sim de reconhecer Deus por onde você vai, reconhecer a mão dele no seu dia a dia. Porque Deus se manifesta constantemente nas nossas vidas, todo dia, a cada momento. Algumas manifestações são muito claras. Nós percebemos na hora que Ele agiu, que Ele fez alguma coisa extraordinária ou nos mandou algum recado bem claro. Mas muitas vezes Ele faz pequenas coisas que nós não percebemos. E isso não é bom para nós, porque se você está atento a tudo que Deus faz na sua vida, coisas grandes e pequenas, cada momento, a sua fé é muito mais fortalecida. E a presença de Deus na sua vida fica muito mais evidente e inegável. Isso vai te confortar muito mais, porque mesmo nos momentos difíceis, quando você está lá esperando Deus fazer uma coisa grande que você precisa e Ele não faz, porque ainda não é a hora dele, o inimigo da sua alma usa isso para abalar a sua fé. Mas mesmo nessas horas, Deus continua fazendo coisas na sua vida para mostrar que Ele não te abandonou, não te esqueceu, que Ele ainda está lá cuidando de tudo e que você precisa continuar confiando, acreditando e esperando nele. Porque nem sempre Deus vai fazer tudo o que nós queremos que Ele faça. Muitas vezes, mesmo fazendo, Ele faz no tempo dele e não no nosso. Mas Ele sabe muito bem que nós ficamos inseguros, duvidamos, e também sabe que o inimigo usa isso para minar a sua fé no amor de Deus por você. Porque o inimigo da sua alma quer a todo custo que você duvide do amor de Deus. Porque se você acreditar no amor de Deus, então você confia nele. Você acredita, tem fé que Deus sabe o que está fazendo. Mesmo que as situações mostrem o contrário. Você não duvida de Deus. E o inimigo da sua alma precisa que você duvide para ele te subjugar. E Deus, sabendo muito bem disso, faz a todo momento em nossas vidas pequenas demonstrações do amor dele por nós. E se você aprende a reconhecer essas demonstrações, essas manifestações de Deus na sua vida, você vai ficar muito mais fortalecido. Eu adotei a postura de agradecer e reconhecer a Deus em tudo. Até o que uma pessoa normal chamaria de coincidência, eu chamo de Jesuscidência. Uma vez, quando eu era um jovem técnico de telecomunicações, trabalhava numa empresa lá no centro da cidade. Todos os dias eu estacionava o meu carro numa rua perto do trabalho. Tinha uma vaga numa esquina que eu gostava especialmente. Era debaixo de uma árvore, uma sombrinha gostosa, e eu sempre fazia uma oração no caminho pedindo a Deus para reservar aquela vaga para mim. Procurava sempre chegar cedo, claro. E Deus sempre era fiel em guardar a vaga para mim. Mas aí um dia eu fiz a minha oração, saí cedo como sempre, e quando cheguei encontrei a vaga ocupada. Claro que eu não fiquei feliz, ainda perdi um tempão tentando arrumar um outro lugar para estacionar. Acabei parando bem mais longe do que queria, mas apesar de não ter gostado, resolvi não reclamar, fui trabalhar. No final do dia, voltando, passei pela minha vaga favorita e vi que a árvore tinha caído em cima do carro que estava parado lá. Eu agradeci demais a Jesus por não ter permitido que eu parasse nessa vaga naquele dia. Para mim foi um milagre enorme de proteção.
para uma pessoa do mundo foi apenas uma feliz coincidência ou sorte, como dizem, mas não para mim. Eu orei, Deus não atendeu, por um motivo muito bom, e Ele ainda deixou eu saber por quê. Aliás, falando de proteção, várias vezes já me aconteceu uma coisa que é interessante, mas não é muito legal, é até meio humilhante para mim. No Salmo 34:7 está escrito assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Isso na versão contemporânea. Na nova tradução na linguagem de hoje está assim: o anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo. Eu gosto sempre de citar versões diferentes da Bíblia, vocês já repararam, porque muitas vezes algumas traduções deixam mais claro aquilo que foi dito. Mas quando eu acho que o contexto foi perdido, eu também gosto de mostrar. Então aqui o contexto é do anjo de Deus, que muitos de nós conhecemos como o anjo da guarda, aquele que fica o tempo todo do seu lado e tem o maior trabalho te livrando de um monte de enrascadas, perigos, confusões, etc. e tal. Mas eu acho que Deus também manda outros anjos para fazerem um bico de vez em quando, porque nós não temos nem noção das coisas que poderiam ter acontecido e foram evitadas por intervenção divina. Então eu vou contar o que aconteceu comigo várias vezes. E ainda acontece de vez em quando por culpa minha, claro, mas como é sem querer, Deus sempre me livra. A primeira vez aconteceu muitos anos atrás, numa noite, quando eu fui numa festa de aniversário de uma namorada, parei meu carro na frente da casa dela, do outro lado da rua, entrei, me lembro que eu fiquei lá até umas 1h30 da manhã, e quando eu estava saindo, andando no jardim em direção ao portão, fiquei procurando a chave do carro e não encontrava. Naquela época eu usava aqueles chaveiros de borracha enorme, todo coloridos, não sei quem lembra. Não tinha como perder. E aí, parado ali procurando, eu olhei para o carro do outro lado da rua e vi a chave enfiada na porta do motorista, do lado de fora com aquele chaveiro gigante pendurado, super aparecido. Não tinha como não reconhecer a proteção de Deus. Os outros anjos fizeram hora extra lá fora cuidando do meu carro, enquanto o anjo da guarda foi comigo dentro da festa. É mole. Um carro numa rua deserta, a noite toda parado por horas com a chave na porta. Foi muita proteção. Vai falar que foi sorte? Voltei para casa agradecendo a Deus o tempo todo. E aí depois aconteceu a mesma coisa, só que dessa vez foi no estacionamento do BH Shopping na época do Natal. Fui lá fazer compras, não lembro quanto tempo fiquei lá dentro, mas eu sei que não foi pouco. Quando voltei para o carro, andando pelo estacionamento, procurando a chave nos bolsos, percebi que não estava comigo. Aí fiquei preocupado de ter perdido a chave dentro do shopping. Fui caminhando devagar em direção ao carro, pensando em que loja eu podia ter esquecido a chave. E quando eu cheguei, estava ela lá enfiada na porta do carro, com aquele mesmo chaveiro enorme, aparecido de borracha lá. Como é que eu falo que não foi Deus que protegeu e guardou meu carro? Estacionamento lotado do BH Shopping. E ainda tem a da chave da moto, que uma vez eu parei na porta do galpão que eu trabalho, passei o dia inteiro lá dentro, quando saí de noite, a chave estava enfiada no cadeado da corrente que eu uso para trancar o capacete. Isso aconteceu desse jeito, já no centro da cidade, em outros locais. Vai falar que é coincidência, sorte. É Deus, claro, proteção divina. Perdão pela minha falta de atenção, paciência para cada vez que acontece de novo e proteção. Porque se Deus não olha, o inimigo aproveita. Eu considero esses milagres de proteção como uma manifestação impressionante do nosso Deus impossível. Porque eu vou chegar para você e falar, vai de carro até no shopping e larga a chave na porta. Ou então para a moto com a chave na ignição. Ah, lembrei, teve uma vez que eu fui na Savassi de tarde, no meio do movimento, parei a moto, acho que era para ir no banco, algo assim, tirei a luva, o capacete, tranquei tudo certinho. Fui, na hora que eu estava voltando, eu vi de longe assim a chave.
no banco da moto. Acredita? Eu nem procurei por ela, porque eu consegui ver ela de longe. Aí agradeci a Deus de novo, muito. Então esses são pequenos milagres de coisas muito impossíveis de acontecer, mas que aconteceram mais de uma vez. E não tem como não falar que foi Deus. E aí é que entra aquele Provérbios 3:6. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele vai endireitar as tuas veredas. Se você reconhece que é Deus que fez a coisa impossível na sua vida, seja ela pequena ou grande, então Ele sabe que pode sempre fazer por você. Porque você não vai dar crédito para a sorte, ou para o acaso, ou para o destino. Você reconhece a mão de Deus e Ele vai endireitando o seu caminho. Em Êxodo 23:20 está escrito assim: eu envio um anjo que vai adiante de ti para te guardar pelo caminho e te levar ao lugar que eu preparei. Isso é Deus falando para os filhos de Israel quando estava guiando eles para a terra prometida. Mas é uma promessa de Deus para todos os filhos dele. Então, ele manda o anjo para te ajudar, porque você é um filho dele. E eu aposto que os anjos de Deus se divertem ajudando a gente. É claro que tem gente que dá muito trabalho, mas mesmo assim acho que eles gostam. A minha história no voo livre é uma outra história de milagres e milagres. Como eu comecei a voar de parapente, como eu parei, como que eu voltei depois de novo. É tudo uma coisa que Deus trouxe na minha vida. E Ele confirmou e reafirmou através de milagres, pequenos e grandes. E foram tão impressionantes que eu até gravei um vídeo só para contar essa história. Eu não vou repetir ela aqui, está no canal esse vídeo, quem quiser assistir, é só procurar, é um dos primeiros, vai lá na lista de vídeo, busca lá embaixo, chama Uma História de Parapente, é muito bacana, muito legal. É a mão de Deus confirmando a vontade dele na minha vida através de milagres. Mas durante esses anos de voo, até hoje, porque graças a Deus eu ainda vou, pouco, não tanto quanto eu gostaria, mas vou, Deus fez durante todos esses anos muitos outros milagres. Foram tantos que eu nem contei nesse vídeo da história de parapente. Quer ver? Vou contar um aqui. Teve uma vez que eu fui voar com o meu amigo Zé Augusto, que está aí assistindo, lá em Furnas. Você lembra, Zé? Decolamos de uma montanha que fica atrás do rancho do meu pai, lá perto do dique de Capitólio. Foi um voozinho local, muito gostoso, um visual lindo da represa de Furnas. E pronto, voamos, pousamos numa área verde de uma fazenda que tinha ao lado. Depois do pouso, como de costume, dobramos o equipamento, guardamos na mochila. Eu coloquei meu rádio em cima da mochila e nós ficamos ali conversando, esperando as esposas que vinham nos buscar. Quando elas chegaram, pegamos as mochilas, colocamos nas costas, levamos para o carro e fomos embora. Eu nem me dei conta que o rádio tinha caído lá no mato. Voltei para Belo Horizonte, só depois de alguns dias, quando fui voar de novo, é que eu dei falta do rádio. E lembrei que a última vez que eu tinha visto ele foi em cima da mochila, depois do voo lá em Furnas. Perdi o rádio. Fiquei triste, nem tinha como voltar lá para procurar. E era um rádio caro. Mas eu deixei de lado, entreguei para Deus, fui usar um outro mais velho que eu tinha. E um tempo depois, acho que foram uns 6 meses, mais ou menos, eu fui para um campeonato de voo lá em Carmo do Rio Claro. Eu, minha esposa, meus filhos. Foi um final de semana super legal, com ótimos voos, reencontrando velhos amigos. E quando nós estávamos voltando, passamos na porta do rancho do meu pai, eu lembrei do rádio que tinha caído no mato ali perto. Aí quando passamos na frente do local do pouso, eu encostei o carro e falei, vou procurar o meu rádio. A minha esposa na época perguntou, será que você vai achar? E o meu filho Francisco ainda falou, que isso, pai, você tá maluco? Tem um tempão que você perdeu ele ali. E aí eu respondi, vamos fazer uma oração e pedir para Jesus me ajudar a achar o rádio. Ninguém contestou, fiz a oração, desci do carro e começamos a andar pelo mato alto procurando um rádio preto. Passou uns minutos, meu filho Francisco virou para mim e falou assim, ele estava no alto do morro, falou assim, pai, você não vai achar esse rádio aqui de jeito nenhum.
Ele nem terminou a frase. Porque quando ele estava falando, ele pisou em alguma coisa, olhou e era o rádio. Coberto de lama, a antena toda derretida, retorcida. Tinha passado tanto tempo que o mato tinha levado chuva, pegado fogo, sol, etc e tal. Mas eu encontrei o rádio. Foi o que eu tinha pedido para Deus e Ele fez. Uma coisa impossível. Mas tinha uma outra questão impossível para ser resolvida. Será que o rádio ia funcionar de novo depois da chuva, do sol, da queimada? Mas só de encontrar o rádio já tinha sido um milagre enorme. Fiquei todo feliz, guardei ele num saco plástico e fui para casa. Depois de um tempo, eu resolvi encarar a história. Limpei o rádio, desmontei, tirei a antena derretida, lavei a carcaça, limpei por dentro, botei tudo para secar e depois que estava tudo sequinho, montei ele todo bonitinho de volta, coloquei a mão em cima e fiz uma oração pedindo para Jesus que fizesse o rádio funcionar de novo. Aí eu liguei e o rádio funcionou. Foi outro milagre. Esse aqui, ó. Só para vocês saberem, esse rádio aqui, ó. Tá todo velhinho, bateria tá toda desgastada, mas ele funciona até hoje. Deus não precisava ter feito isso, mas Ele fez. E Ele fez por amor, para mostrar que Ele se importa e que Ele é o Deus vivo que cuida de nós, que atende às nossas orações, até as menos importantes. Porque Deus faz por amor, não por merecimento ou por alguma escala de necessidade. Quem precisa mais recebe mais rápido ou recebe mais ajuda. Não, Ele simplesmente faz porque nos ama e gosta de nos ver felizes. E Ele tem muito mais prazer em fazer quando nós lhe damos o crédito, o reconhecimento. Essa é uma parte muito importante. Uma das razões porque eu acho que a igreja de hoje, não estou falando de nenhuma organização religiosa, nenhuma entidade específica, estou falando do corpo dos cristãos, porque a verdadeira igreja são os cristãos, as pedras vivas do edifício de Deus, como diz 1 de Pedro 2,5. Uma das razões porque eu acho que os cristãos hoje em dia não conseguem realizar milagres com frequência, como os apóstolos do tempo de Jesus, é exatamente por causa do reconhecimento. Porque eu realmente acho que se algum cristão moderno, seja lá de qual igreja for, curar um cego de nascença, um aleijado, ou mesmo ressuscitar um morto de 4 dias, essa pessoa vai virar um superstar da fé. Vai ser convidado para pregar em todas as igrejas, dar entrevista em todos os programas, vai ficar super famoso, vai virar um astro do dia para a noite, o orgulho vai subir a cabeça e o crédito vai todo para ele e não para Deus. Mas como que os apóstolos agiam? Vamos lembrar? Vocês lembram daquela história de Atos 3, quando Pedro e João estavam indo para o templo, na hora da oração, e aí encontraram um aleijado de nascença que era colocado na porta do templo para pedir esmolas. Eu já contei essa história aqui antes. Quando ele viu Pedro e João chegando, esticou a mão, pediu uma esmola, eles falaram, olha para nós. Atos 3, 4. Aí o sujeito ficou olhando, esperando receber alguma coisa. Pedro chega para ele e fala, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Aí ele pegou o sujeito pela mão, puxou, ele levantou, os pés dele se firmaram, saiu saltitante, foi andando com eles para dentro do templo, pulando, louvando a Deus, e o povo viu o sujeito andando e louvando, e reconheceu que era um homem que ficava lá pedindo esmola, ficaram assombrados, cercaram o Pedro e João, ficaram lá olhando para eles. Mas quando Pedro viu aquilo, o que ele falou com o povo? Atos 3,12, ele falou assim, homens israelitas, por que vocês estão olhando para nós tanto assim, como se pelo nosso próprio poder tivéssemos feito andar esse homem? E o Pedro continuou a pregar e falou, foi pela fé no nome de Jesus que esse homem foi curado. Foi a fé que vem pelo nome de Jesus que deu a ele essa saúde perfeita. Pedro nem pensou em receber o crédito. Ele reconheceu que foi Deus que fez o milagre ali na hora e usou aquilo para pregar Jesus, para exaltar a Deus.
E isso é o que não acontece hoje. O que vemos, na grande maioria, é uma fabricação de milagres para o engrandecimento de personagens que querem atrair muitas pessoas para os seus próprios interesses. E isso, é claro, Deus não abençoa com o seu poder. Enquanto os cristãos não aprenderem a demonstrar verdadeira humildade diante de Deus e dos homens, eles não vão receber a totalidade do poder de Deus. Eu acho que ainda vai demorar um pouco para a igreja chegar a amadurecer a esse ponto. Os cristãos têm que se livrar do seu ego para dar espaço para Jesus dentro de si. E é por isso que nós não vemos muitos milagres, sejam grandes ou pequenos. Então, o principal ingrediente para testemunhar ou receber os milagres de Deus é a humildade, é o reconhecimento a Deus. Provérbios 3:6 de novo. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Reconhecer o Senhor nas coisas boas. Reconhecer Ele, ainda que as coisas não estejam tão boas quanto você gostaria. E principalmente, reconhecer o Senhor a despeito do que quer que seja que esteja acontecendo no seu caminho. Reconheça que é Ele quem guia os seus passos. Provérbios 16:9 fala assim: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Porque não adianta querer realizar o impossível sem o Deus do impossível. É por isso que o impossível existe muito forte para o mundo, porque ele é do mundo, ele não é de Deus. O impossível se opõe à verdade de Deus, ele não é admitido no céu, porque é um raciocínio que não existe no plano celeste, ele é da terra. É a doutrina dos que acreditam só no que é visível, dos que não aceitam a realidade do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eles ficam presos no mundo material, se sujeitando às mentiras do inimigo de Deus, que roubou a coragem deles, aniquilou qualquer esperança de fé, e ainda fica zombando das suas tentativas de se tornarem deuses. Porque o objetivo do homem que não tem Deus é ser ele mesmo o seu próprio Deus. E é isso que o inimigo de Deus inspira o homem material a ser. Mas isso é para mantê-lo prisioneiro como seu súdito, porque assim ele se torna o Deus do homem. Então ainda precisamos aprender muito sobre reconhecer a Deus nos nossos caminhos, sobre colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, nos nossos corações e nas nossas mentes, independente de vermos manifestações do poder dele ou não. Mas se você der uma chance para Deus, ele faz. Se você colocá-lo contra a parede, ele dá meia volta e coloca você contra a parede. Foi isso que aconteceu com uma funcionária que eu tive alguns anos atrás, não vou citar o nome dela, mas ela era uma moça muito dedicada, honesta, jovem, 20 e poucos anos, sempre alegre, positiva, de bem com a vida, não acreditava em Jesus, mas sempre escutava com interesse quando eu contava as coisas que Deus fazia na minha vida, mas mesmo assim nada mudava a decisão dela de não acreditar. E um dia eu percebi que ela não estava legal, ela não estava no normal dela, parecia meio abatida, mais séria. Perguntei se estava tudo bem, ela falou que sim, mas as horas foram passando, eu vi que tinha algo a mais, algo errado que ela não queria falar. Vi que ela estava realmente triste. Então chamei ela no meu escritório, fechei a porta, pedi para ela me contar o que estava acontecendo. Ela tentou segurar, mas as lágrimas começaram a correr e ela me disse que tinha ido ao médico e que tinha sido diagnosticado com câncer no útero. Menina nova, pouco mais de 20 anos. O médico tinha marcado outros exames para agendar a operação e ela estava totalmente desconsolada, abalada. Então eu falei para ela que mesmo não acreditando em Jesus, ainda assim ele queria ajudá-la. Sugeri que ela conversasse com Deus e pedisse para ele se manifestar na vida dela. Não falei para ela pedir para ser curada, mas para pedir para Jesus mostrar para ela se ele realmente existia, se ele era real.
Eu falei que ela não podia condicionar a fé dela na cura. Ah, eu acredito se você me curar. Não. Mas ela precisava tentar conhecer Jesus e recebê-lo como seu Salvador. Pedir para ele entrar no coração dela. Depois, se ela fosse curada ou não ia fazer diferença nenhuma, porque ela já estava salva e ia para o céu se morresse. Ela se sentiu um pouco melhor depois da conversa, disse que ia tentar. E no outro dia eu perguntei se ela tinha feito a oração, se tinha conversado com Deus, pedido para Jesus entrar no coração dela. Ela disse que sim, mas disse que não tinha acontecido nada, mas mesmo assim eu percebi que ela já estava um pouco mais animada como antes. Mas ficou por isso mesmo. Uns dias depois, ela pediu para sair mais cedo, porque tinha que buscar os resultados dos exames novos que ela tinha feito e levar para o médico para agendar a tal da operação. Aí eu liberei, ela foi. No final do dia, essa menina me ligou toda eufórica e falou: você não vai acreditar no que aconteceu. Eu falei: o que foi? Me conta. Ela disse: acabei de sair do médico, ele olhou para os meus exames, ficou assim meio confuso, depois me falou que eu não tenho câncer, não tenho nada, o câncer sumiu. E ela começou a rir de alegria, eu ri também, e eu falei para ela que isso era Deus se manifestando bem claro na vida dela. Ela concordou e até hoje ela está bem, vivinha da Silva, passou um monte de perrengue na vida, mas está lá feliz, positivo, sem câncer, e agora está acreditando em Jesus. E quem fez esse milagre foi Deus, o Deus do impossível, que fez uma coisa impossível por alguém que nem acreditava nele, mas era alguém que ele amava muito e queria perto dele, queria que quando ela morresse, ela voltasse para junto dele, onde sempre foi o lugar dela. E ainda tem mais um monte de histórias impressionantes da minha vida que eu posso gastar vários e vários vídeos contando. Algumas, inclusive, mais fortes até do que essas que eu contei hoje. Mas sei que tem outros assuntos que têm que ser tratados aqui, então eu vou ver com Jesus o que ele me guia a fazer. Se vocês também quiserem falar alguma coisa, opinar, eu agradeço. Aliás, eu comecei a contar essas histórias porque a Patrícia me deu o retorno, falou: não, conta, vai ser legal. Eu achei bacana, estou contando. Espero que vocês tenham achado legal. Mas também eu não quero ficar falando muito de mim mesmo. Eu sei muito bem que tudo que Deus fez na minha vida e faz é por amor, não por merecimento. E essa aqui é a grande maravilha, o grande amor dele. E mesmo quando ele não faz, a gente tem que continuar reconhecendo esse amor. Mesmo quando ele não dá o que a gente pede, mesmo quando ele não cura. Eu tenho aí a situação do meu irmão, que eu tenho que continuar orando, continuar tendo fé, continuar acreditando, mesmo que Deus não mude a situação. Porque ele te ama e quer que você tenha certeza desse amor. E para isso, ele manifesta a presença dele através de pequenos gestos na sua vida. Cada dia, você está lá trabalhando naquela sala quente, aí vem uma brisa refrescante pela janela. Ou então você está lá num lugar, um passarinho pousa perto de você e fica ali um tempinho te olhando. Ou então, quando você encontra alguma coisa, por acaso, que você tinha dado por perdida há muito tempo, ou recebe um telefonema de uma pessoa querida, ou uma notícia agradável num dia pesado e difícil. Todas essas coisas e muitas outras são pequenas manifestações do amor de Deus. São muitas as maneiras que Ele escolhe para se manifestar na nossa vida, no nosso dia a dia. Mas você precisa ficar atento. Quando essas pequenas coisas acontecem, precisa reconhecê-las, agradecer a Deus por elas. Porque são gestos do amor de Deus para você. Aí você agradece, reconhece que foi Ele que fez para você, e esse reconhecimento abre o caminho para mais e mais manifestações de Deus na sua vida. E pode ter certeza que Ele nunca vai parar de te surpreender. Eu sei disso por experiência própria. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.